Graça e paz, igreja. Amém? Todo mundo bom? Graças a Deus por isso, né? Muito bom nós estarmos, queridos, na casa do nosso Deus, só com esse propósito de estudar a Bíblia Sagrada. Que bom, fico feliz de ver. Vamos ler hoje o nosso texto. Na verdade, nós vamos ler o capítulo 29 e o 30. E vamos deixar o 31 para a semana que vem, que ele vai falar da morte de Saul. E hoje nós vamos ver 29 e 30. Vamos ver Davi de volta à sua cidade, Ziclag. E vamos ver depois Davi destruindo os amalequitas. 29 diz assim: Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus foram-se para lá com centenas e com milhares, mas Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Perguntaram os governantes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Aques: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Os governantes dos filisteus, porém, se indignaram muito contra ele e disseram a Aques: Faze voltar a este homem e torne o seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Como se tornaria este agradável ao seu senhor? Não seria com as cabeças destes nossos homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças? Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada e a tua saída comigo no acampamento é boa aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas aos governantes não agradas. Volta agora e vai em paz. Nada faças para desagradar aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Mas o que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que vinha a ter contigo até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu Aques: Bem sei que aos meus olhos tem sido bom como um anjo de Deus. Contudo, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Agora, levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, e parti assim que o dia clarear. Assim levantou-se Davi de madrugada, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado contra o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que se achavam, tanto os grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo e as mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besson, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição.
acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe. Pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Então, descendo, o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde no dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo o que os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos e o levaram diante de outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dos homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos, mas que leve cada uma sua mulher e seus filhos e se vá. Disse, porém, Davi: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal seja também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim foi daquele dia em diante, porque o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós um presente de despojo dos inimigos do Senhor. Enviou-os a de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Zifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jermeritas e nas cidades dos queneus, aos de Ormá, aos de Corazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, Tu és bom. Temos provado da bondade do Senhor e mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda, ó querido Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a extrair lições do texto que lemos para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, nosso coração se alegra na Tua presença e nós contamos com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. E vamos então, dentro desse nosso texto, para a honra e glória do nome do Senhor. Primeira parte que nós vamos chamar aqui do capítulo 29, vai tratar da volta de Davi a Ziclag. Ziclag era o lugar onde Davi habitava junto com sua família. Importante a gente ver, irmãos, a gente entender o que aconteceu, que Davi volta para seu lugar, vamos chamar assim. Na verdade, esse texto vai mostrar que Davi estava indo à guerra junto com o rei Ax. E eu fiz questão de colocar aqui que Davi tinha sido nomeado guarda pessoal do rei Ax, lá no capítulo 28, que nós lemos na semana passada, no versículo 2. Ele diz a Davi, o rei Ax, por isso eu te nomeio o meu guarda pessoal para sempre,
No momento em que Davi virou e falou que o rei ia ver o que ele era capaz de fazer numa guerra, quando ele disse isso no capítulo 28, ele pega e nomeia Davi seu guarda pessoal. Então ele está indo agora como um guarda pessoal. Obrigado, viu, irmãos? Então ele está indo junto com o rei Aques, irmãos, para uma grande guerra que os filisteus haviam convocado exatamente contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. Então, o capítulo 29, na verdade, ele vai terminar o assunto dele cá no capítulo 30, mas para a gente não correr, não embolar com uma hora, eu preferi que a gente visse só o 29 e o 30, depois nós vamos ver o 31. Então, neste texto aqui, Davi vai ser mandado de volta. Assim que ele estava indo, junto com o rei Aques, e para se encontrar com todo o acampamento dos filisteus, Davi, lembrem-se os irmãos, ele estava infiltrado, ele estava no meio do povo filisteu. Davi estava fazendo uma coisa terrível, que era, na verdade, enganando o rei Aques o tempo todo. O rei Aques perguntava, aliás, Davi saía com os seus homens para lutar contra alguma aldeia, contra algum povo, e quando o rei Aques perguntava com quem ele lutou, nós vimos no capítulo 27 que Davi não era sincero, nem um pouco. Capítulo 27, diz assim, 27:8, subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Presta atenção, 27 diz aqui que ele ia contra os Amalequitas, no versículo 27. E agora nós vamos ver que os Amalequitas destroem a aldeia onde Davi morava. Isso certamente, no capítulo 30, nós lemos isso. Isso pode ser uma vingança ou uma retaliação, já que esse Davi vem e apronta com a gente, porque a Bíblia diz que Davi fazia isso constantemente, no versículo 27, tá? No capítulo 27. O versículo 8 diz, então ele subia e dava contra esse povo, Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, né? E aí diz assim, eram estes os moradores da terra que se estende na direção de sul até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos. Então aqui está dizendo no capítulo 27, que eu coloquei 28 ali, né? Rapaz, outra história, né? Então veja bem, os Amalequitas sofriam na mão de Davi, e agora nós vamos encontrar os Amalequitas indo até onde Davi residia e destruindo e acabando com tudo. Então aqui no capítulo 29, irmão, nós vamos encontrar Davi indo na retaguarda, tá? Davi indo na retaguarda, junto com o rei Aques, a quem eu havia nomeado guarda pessoal, quando ele é impedido, na verdade, de seguir para a guerra, junto com o rei Aques, que era filisteu, né? Ele só ia se encontrar junto com os filisteus, então ele é impedido de ir. Por quê? E ele é obrigado a voltar para casa, ele é mandado voltar para casa, porque na verdade ele era inimigo. Israel, o povo de Israel, junto com Davi, vivia exilado no meio dos filisteus, junto com o rei Aques, e este rei é que estava indo agora se juntar com os demais filisteus. Então no meio do caminho acontece o que nós lemos aqui, os outros governantes dos filisteus começam a indagar o rei Aques, vem cá, que história é essa desses hebreus aí misturado conosco? E quando o rei Aques começa a explicar, não, esse rei Davi, esse Davi, aliás, está comigo, e em tudo que ele faz, ele é próspero e tal, o povo vira, os governantes viram e falam, olha, o negócio é o seguinte, esses hebreus não vão conosco, porque na verdade, esta luta de que trata o capítulo 29 aqui, é exatamente contra o povo judeu. Então, lá na frente eu coloco, isso na verdade foi um livramento para Davi, quando o rei Aques acaba tendo que mandá-lo de volta para casa. Porque já imaginou Davi saindo aqui no capítulo 29 para ir guerrear contra o seu povo, o povo judeu? O que ele ia fazer? Imagina, será que ele ia matar judeu? Certamente não, mas o que ele ia arrumar? Ele estava numa encrenca rascada, desta vez era uma encrenca rascada. Então isso a gente vê que acaba sendo um livramento, tá, irmãos? Isso é um livramento porque ele teria que lutar contra o próprio povo. Essa luta, na verdade, nós vamos vê-la cá no último capítulo, onde vai morrer Saul.
naquela luta terrível, né, vai morrer muito judeu e Saul vai morrer junto, enfim. Então, queridos, é isso de que trata o capítulo 29. A volta de Davi, quando Davi é mandado de volta para a sua terra, é porque, na verdade, Davi estava ali camuflado no meio do povo e os filisteus, naquele momento, os governantes filisteus disseram para Axe: vem cá, esse camarada hebreu está indo contra a gente numa luta contra os hebreus lá na frente. Vem cá, peraí, o que você pensa que ele vai se fazer famoso, Davi vai se fazer famoso, é exatamente matando nossos homens. Então ele vai virar contra nós lá no meio do povo. E aí ele, no meio da guerra. Então aí ele é ordenado voltar. E na verdade o rei Aques, aqui nesse capítulo 29, irmãos, manda ele voltar com honras. Na verdade ele só fala, ó, eles são contra você e eu não sou. E ele chega a usar até palavras que não eram próprias de um povo pagão, de um povo filisteu. Versículo 6 diz assim, ele diz assim: então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada e a tua saída para comigo no acampamento é boa. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas agora os governantes não agradam de você. Volta, vai em paz, né? Não faz nada pelo caminho para desagradar os governantes, vai em paz. Ele, na verdade, manda Davi com honras e tal, vai em paz, usa um termo aí, tão certo como vive o Senhor, que não é próprio de um povo pagão. Aí a gente pode pensar, se a convivência de Davi com aquele povo pagão fez com que aquele rei, né, o rei Aques, tivesse algum conhecimento de Deus, ou talvez só falou aquilo na linguagem que Davi entenderia, que era uma linguagem amigável e boa para ele. O que nós vamos ver na sequência é que Davi então obedece. Ele sai então da sua cidade, do lugar onde ele estava, que era Afec, tá? Sai de Afec e vai fazer o seu caminho de volta até a sua cidade, que é Ziclag. Isso no mapa, eu não coloquei ali, mas semana que vem eu vou colocar, porque a gente vai concluir o estudo. Isso, irmãos, a cidade onde está aqui acontecendo o evento do capítulo 29, fica muito ao norte, e Ziclag bem cá na ponta embaixo, onde Davi agora vai caminhar de volta com seus homens, e vai chegar e vai encontrar a cidade queimada, a cidade totalmente destruída. É o que nós vamos ver então, né? Ele vai encontrar a cidade destruída não, ele vai encontrar a cidade dele despojada. Eles chegam lá, não matam ninguém, mas levam mulheres, levam as riquezas, crianças, é isso que nós vamos encontrar. E aí Davi vai se levantar então e vai dar, né, com força contra os amalequitas. Lembra bem, eu li para você, tá? Que no capítulo 27, mostra que Davi, enganando de certa forma o rei Aques, versículo 8, 27, 8, diz que Davi ia e lutava contra os amalequitas, Gesuritas, Gessitas e amalequitas. E o versículo 9 diz que ele ia lá e matava tudo, não deixava nem mulher, nem homem, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Ele ia, matava e levava o despojo. Isso no capítulo 27. Agora no capítulo 30, irmãos, vai mostrar para nós que o que vai acontecer quando Davi chega na sua casa. Então eu queria que você imaginasse assim, o percurso que ele fazia de volta para sua casa com os seus 600 homens, certo, do capítulo 29, certamente foi uma volta alegre, porque ele ia para a guerra era contra os hebreus, mas o rei manda, você não vai, porque o povo não quer que você vá, o meu povo não quer, os filisteus, ele não vai, mas manda ele para casa, então ele vai para sua casa bem cá no sul, e ele faz essa caminhada com os seus homens. Certamente pelo caminho havia no coração de Davi muita alegria, porque eu não vou ter que enfrentar o meu povo. E talvez no capítulo 29, Davi tivesse que ser sincero um pouco com o rei Aques, porque até então nós vimos que Davi não destruía os inimigos do rei, que eram os judeus. Ele dava conta os inimigos de Israel quando ele ia lutar. É isso que ele estava fazendo o tempo todo, tanto que os amalequitas eram inimigos de Israel, ele ia lá e destruía. Então, certamente, capítulo 29, se ele fosse, ele ia ter que ser desmascarado diante do rei Aques, porque ele ia ter que matar judeu, hebreu. Ou então, o que ele ia fazer?
virar contra os filisteus, alguma coisa ia ter que acontecer. E eu imagino que para ele e para os seus homens tenha sido bom ele ter que voltar para casa. Só, queridos, que quando ele chega lá, em Ziclag, capítulo 30, ele vai encontrar a cidade totalmente saqueada. É incrível, irmãos, o camarada planta e um dia ele colhe. A gente viu que Davi tem plantado. Primeiro Davi, nas perseguições que Saul ia contra ele, nós falamos isso lá para trás, que ele prefere sair do meio de Israel, dos limites de Israel, e ir para um povo inimigo se refugiar com os filisteus. Tá? Ele vai para lá. E o tempo todo ele está lá. E no capítulo 27 nós vimos que ele enganava o rei Aques, dizendo que combatia um povo, mas na verdade ele combatia outro. Então ele estava no meio dos filisteus, e ali no meio dos filisteus, ele fingindo que lutava junto a favor dos filisteus, ele lutava contra os filisteus. Ele foi armando, até que agora, irmãos, é meio que a casa cai. Quando ele chega, ele vai encontrar a sua casa, o seu povo, totalmente complicado. Capítulo 30, versículo 1 vai dizer: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, isso quer dizer que de Afeque, capítulo 29, versículo 1, onde ele estava junto com o rei Aques, até a cidade que ele acabou de chegar em Ziclag, foram 3 dias de viagem. Porque diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado à força. Não mataram ninguém, a Bíblia vai dizer, versículo 2, tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então, quando ele volta para casa, mais os seus homens, é isso que ele encontra. Não encontra mais ninguém. O povo havia sido levado cativo, né, e haviam queimado a cidade, diz a palavra do Senhor. Então, isso aí, irmãos, é o ambiente que ele encontra. E, na verdade, quem tinha feito isso são os amalequitas. Os amalequitas são aqueles lá do capítulo 28, que Davi ia lá covardemente e matava. Covardemente eu quero dizer porque a Bíblia diz que ele fazia isso constantemente. Ia lá, matava o povo da aldeia, e seguia seu caminho, levava os seus bois, tomava os bois, as ovelhas, os jumentos, né, e os camelos e as vestes. E aí ele voltava para o rei Aques. Então, quer dizer, esse povo vinha aqui onde Davi residia agora, pode ser uma forma deles vingarem o que Davi fazia lá atrás. E presta atenção, tá? Se Davi retornou ao terceiro dia e encontrou a cidade saqueada, queimada e o povo levado cativo, isso quer dizer que eles pegaram Davi pelas costas, atacaram a cidade quando Davi não estava. Davi estava lá com o rei lá em Afeque, e eles vieram e pegaram a cidade sem a sua segurança, que Davi com os seus homens eram homens de guerra. E ele chega, irmãos, e destrói a cidade. Pega Davi no momento em que Davi não estava e faz esse estrago que nós acabamos de ver. Uma sequência de situações, irmãos, ruins para Davi. E a gente tem que pensar no que Davi andou plantando, né, nesses últimos capítulos que nós estamos lendo. Tá? Então ele vai, naquele momento que ele descobre, ele vê o que aconteceu, a Bíblia mostra um lado sentimental de Davi. A Bíblia diz no versículo 4, capítulo 30, que Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram até que não houvesse mais força neles. Agora eu pergunto, você já viu alguém chorar até não ter força? É isso que aconteceu com ele, homem de guerra, tá? Homem lutador, matou Golias, chegava lá e matava as pessoas da cidade. O versículo 4 diz que Davi e os homens que estavam com ele choraram até não ter mais forças, né? Isso porque as 2 mulheres que Davi tinha e todas as mulheres do povo haviam sido levadas. Davi, então, logo em seguida, não parte atrás dos amalequitas, não, ele vai consultar a Deus. Ele pede que chegue até a estola sacerdotal e ele consulta a Deus e pergunta, né? Ele pergunta a Deus: eu vou perseguir essa tropa? O Senhor
né, eu irei alcançá-la. E o Senhor responde: persegue-a, porque de certo você vai alcançá-la. Davi vai, né, e vai então na direção do Senhor procurar esse povo que destruiu o seu povo, a sua cidade, né? Um detalhe importante no versículo 6 que eu esqueci de mencionar, é que quando eles chegaram e viram a cidade toda destruída e o povo levado cativo, houve uma revolta contra Davi. É outra coisa que está dando mal para Davi aqui. Eu estou mostrando para vocês uma sequência de coisas que estão dando mal. Davi parece que Deus está pondo um ponto final nesse comportamento de Davi, comportamento estranho com o rei Aques, né, essa outra armadilha, essa outra armação do capítulo 29 de ir à guerra. E aí o rei Aques manda ele voltar. Quando ele chega, ele encontra a cidade toda destruída a fogo e o povo levado cativo. E o versículo 6, depois de chorar, né, as perdas, o versículo 6 diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí o versículo vai terminar dizendo assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Mas o povo estava revoltado. O povo agora ali estava levantando, revoltado contra Davi. Perdemos as nossas mulheres, perdemos nossos filhos. Davi, você é culpado, viu? É você que está nos metendo nessa. Então a coisa está tomando um outro rumo, uma outra situação para Davi, né? E foi quando ele então consultou a Deus. Ele não foi de qualquer maneira, consultou a Deus. Deus mandou que ele fosse. No caminho eles encontram o egípcio. O egípcio estava faminto, muito faminto, fraco. O Egito havia ajudado a colocar fogo na cidade. Ele diz isso aqui nos versículos seguintes. E aí ele pega, irmãos, eles dão alimento para esse egípcio, alimenta ele, fortalece ele. Quando ele já está bom, né, recuperado, eles pedem, né, olha, então guia-nos até este povo. Por quê? Porque na verdade no versículo 14, quando o egípcio está dizendo o que eles fizeram, olha, presta atenção, hein? Versículo 14: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. O egípcio está dizendo para Davi: olha, nós colocamos fogo em Ziclag. Ziclag era a cidade de Davi. Esse é o problema. Ele está falando com Davi, que Davi, olha, ele está dizendo o que aconteceu. Nós fizemos isso, nós combatemos tais lugares, e nós colocamos fogo em Ziclag. As cidadezinhas de Davi, irmãos, tinha voltado, encontrou suas mulheres, encontrou todas as mulheres levadas cativas, e o povo. E ele ouve aquilo com muita calma, né, até de certa forma, calma. Davi ouve aquilo, né, e Davi lhe pergunta: você pode nos guiar até essa tropa? O que você faria se você encontrasse o camarada que pôs fogo na sua casa? Eu disse: o ninja que está com sangue nos olhos. Mas Davi aqui, irmãos, é por isso que eu falei para você, presta atenção. Ele relata o que fez o egípcio, depois que fortaleceu, e na fala dele, ele fala as coisas que fizeram: destruímos isso, e colocamos fogo em Ziclag. Ziclag era a terrinha, que Davi estava nela, agora de volta, caminho de 3 dias, foi encontrar a família, e chega lá, tudo destruído. E o camarada fala: nós ajudamos por fogo. Mas Davi, ao invés de arrancar da espada e matar o camarada, olha a estratégia. Ele vai e fala para ele: olha, você nos guia até essa tropa, verso 15, e o camarada faz ele fazer um juramento. Ele responde: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Está vendo que estratégia, querido? Camarada, um homem de guerra, mas teve o sangue frio, né, na hora de usar aquele homem como instrumento para chegar ao ponto que ele queria, que era o de pegar de volta tudo que eles tinham, mulheres, seus bens, né? E a cidade queimada, né, tem outro fim, a cidade se constrói, mas isso cabe para nós agora, irmãos, para a gente aprender também a agir em determinadas situações. Por isso que eu perguntei o que você faria se você encontrasse um camarada que queimou sua casa. E aqui não era só a casa, tá? Queimou a cidade inteira. O que você faria com ele? O ninja falou que, né, já estava com sangue no olho. A gente, irmãos, às vezes, eu quero dar só uma paradinha, porque a gente aprende com a palavra de Deus, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. A gente aprende as coisas que devemos fazer, nas coisas que devemos melhorar, e as coisas que a gente não pode, deve esquecer e deve mudar. A maioria de nós, irmãos, vou pegar a fala, né, do ninja ali, a
maioria de nós vive com sangue no olho, contra as pessoas que nos fazem mal, né? Contra as nossas autoridades. Você está vendo o tanto de autoridade, irmãos, ruim que nós temos hoje, né? Nossos governantes são muito ruins, né? Muito ruim mesmo. A gente sabe que o inimigo domina essas áreas, e a gente muitas vezes age com sangue no olho. Esse negócio de tem que fazer assim, não é assim? Eu mesmo já falei demais, pegar e fazer isso, fazer aquilo, eu mesmo. Então aí a gente vem e aprende com a palavra de Deus. Davi foi o camarada que soube agir, e mais uma vez eu lembro que Deus, lá na frente a palavra de Deus vai dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai fazer, executar toda a vontade do Senhor. Veja bem, às vezes a gente tem esse negócio de sangue no olho, e de querer que as coisas andem do nosso jeito, e não entendemos um processo, tá? Se ele mata esse homem aqui agora, ele ia ter que arrumar outra maneira de achar o seu povo, que lá na frente ele vai salvar o seu povo. Mas aí cada coisa no seu tempo. E esse Davi aqui nesse momento mostra para nós uma coisa muito importante: ele não destrói, não mata, não vinga o homem que destruiu o lugar, a Ziclag. Muito pelo contrário, ele faz ali uma meia parceria, me leva até aquela tropa. O camarada muito esperto faz ele jurar por Deus: jura por Deus que você não vai me matar, nem vai me entregar de volta lá para o meu superior, né? Eu te guio, te mostro. E ali está feita a troca, né, entre eles, e ele vai agir. Por que eu paro nesse ponto? Para a gente também tirar um pouco do sangue do olho, da gente querer chegar e querer resolver as coisas. Talvez Deus tenha um plano melhor. Talvez Deus tenha um plano melhor e maior para nós, mas depende da gente naquela hora, né, levar desaforo para casa. Um dia que eu estava muito atormentado, com muita luta, aí recebi algumas palavras de ânimo, algumas palavras boas, e num dado momento, falei com uma pessoa: não dá para querer mudar isso, Deus quer que eu passe por isso. E tem momentos que Deus quer que você passe por uma tormenta, Ele quer que você passe por uma situação difícil, Ele quer te ensinar, e você tem que simplesmente, né, oferecer o lombo para Deus. Está aqui, Senhor, desce o porrete, eu estou aqui para aprender. Então a gente tem que amadurecer ao ponto de entender, irmãos, que nem sempre é na nossa força, mas é na força do Senhor. Amém, queridos? Vamos seguir então, né? Depois de consultar, então ele vai e acaba o quê? Perseguindo a tropa que destruiu a sua cidade, levou cativo as suas mulheres e todas as mulheres. Ele destrói esse povo de tal maneira que a Bíblia vai relatar para nós, que ele, verso 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 homens, moços, né, que montados em camelos eles fugiram, né? E assim Davi então recobrou tudo que os amalequitas haviam tomado, e também libertou as suas 2 mulheres. Diz a palavra que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada. De tudo que os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 19. Então Davi vai e derrama sua ira, né, sobre os seus inimigos, e vai ali, faz aquele estrago, aquela destruição, e recupera as mulheres, recupera tudo e traz de volta, né? E leva o despojo, e além de tudo ele vai e envia do despojo para o seu povo, para os seus amigos, diz a palavra de Deus. Aí depois os versículos 26 para baixo vai começar a narrar os nomes dos povos que ele mandou do despojo, mandou presente, né? Em Betel, Ramote no sul e tal, uma lista grande aí. E nesse período acontece algo, que quando Davi foi, 200 homens estavam muito cansados, não aguentaram ir com Davi. Lembra que Davi chegou a Ziclag depois de 3 dias de viagem, e logo em seguida chorou as tristezas, né, pelo povo, e eles vão parte em guerra, que na verdade eram mais 3 dias. O versículo 12 diz: voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido aquele homem. Então ele estava fazendo uma caminhada muito grande. Depois eu vou trazer no mapa para os irmãos verem. Vamos ver assim, Afec, capítulo 29, versículo 1, onde o povo estava acampado, os filisteus
estava bem cá ao norte, né? Ziclag bem para o sul no mapa, né? E a jornada da guerra, onde vai acontecer a guerra dos filisteus contra o povo hebreu, no capítulo 31, onde vai morrer Saul, está bem mais ou menos também ao norte. Então é um vai e vem que Davi arrumou, né? Desce, sobe, isso tudo agora para poder lutar, para guerrear e para vencer. Então os homens estavam cansados, 200 homens ficaram para trás, Davi seguiu com os outros. Só que quando ele volta agora da guerra, depois de ter tomado todo o despojo de volta, as suas mulheres, a Bíblia diz que o povo se levantou contra, verso 22, diz que todos os maus e filhos de Belial, dos homens que tinham ido com Davi, se opuseram a Davi, dado o despojo para eles, né? E diz assim: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos, mas que cada um leve a sua mulher e seus filhos e vai embora. E aí Davi vai estabelece uma lei, uma regra, um estatuto em Israel, e diz a Bíblia no versículo 25, que até os dias de hoje, né, quando foram escritas essas palavras, que era o seguinte: qual é a parte dos que descem a peleja, também será a parte dos que ficarem com a bagagem. Todos receberão partes iguais. Então Davi estabelece em Israel isso. Olha, por exemplo, aqui no caso, 600 homens estavam com Davi na luta. 200 homens ficaram porque estavam cansados. E os 400 foram na guerra. Lá eles lutaram, eles venceram, tomaram os gados, as ovelhas e as mulheres trouxeram de volta. E quando eles estavam voltando, na hora de dividir o produto do despojo, que era, eles saqueavam a cidade, aí Davi estabelece que quem não foi à guerra, mas estava alistado, e ficou, nesse caso, por motivo de cansaço, ou por outra razão, para guardar a bagagem, guardar as mulheres e vigiar a cidade, vão receber também de parte igual do despojo. Davi estabelece isso. É uma forma de justiça, né, que a gente vê Davi plantando dentro de Israel. E aí acontece então que Davi vai, né, o texto vai terminar dizendo que ele distribui para vários povos, né, amigos seus, povo judeu, do despojo, e a Bíblia vai mostrar para nós que encerra aí. Aos de Hebron ele manda, e a todos os lugares em que ele havia andado, ele e os seus homens. Em muitos lugares, ele vai distribuir o seu despojo, né? Ele vai dar um presente, para as pessoas, o povo judeu. E aí a gente vê também, já começando a aparecer agora, o legislador de Israel, o rei Davi, quando ele põe essa regra, né, que todos vão receber parte igual do despojo, e quando ele distribui do despojo e manda, na verdade, presente do despojo para os judeus, a gente já vê que levantando uma liderança. O camarada está fazendo já um movimento, Deus, na verdade, né, fazendo através dele um movimento e levantando agora um líder, que mais na frente isso vai se concretizar. Bem, nós podemos concluir, irmãos, dentre muitas coisas, que Davi escolheu refugiar-se num território inimigo, que era com o rei Ax, que era filisteu. E agora ele vê sua casa saqueada como consequência de sua escolha. Porque quando ele se refugiou com o rei Ax, no capítulo 27 eu mencionei para os irmãos, que ele era bem visto pelo rei, porque ele saía e lutava e guerreava e tal, e trazia o despojo, e o rei perguntava: com quem que você lutou? Davi mentia, Davi não era sincero. Quando o rei perguntava: eu combati o sul de Judá. Judá era a terra dele, presta atenção. Combati o sul de Judá, combati o sul de Jeramelitas, eu combati o sul dos queneus. Mas não era verdade, que nós vimos que ele combatia era Jesuritas, Gersitas e Amalequitas. Então, por ele ter feito refugiar-se com o rei Ax e acabar lutando contra um povo que era inimigo de Israel, mais misturado lá, que é misturado com os filisteus, ele vai e faz essa escolha, né? E agora ele vê a cidade dele saqueada exatamente pelo povo que ele lutava e combatia. Então, querido, o que a gente pensa de valor para nós? Que as consequências de escolhas erradas, elas podem até demorar, mas elas são inevitáveis. No geral, para a gente pegar uma lição para nós, que nós estamos vendo Davi fez algumas escolhas lá atrás estranhas. Agora ele colhe disso.
cidade dele é destruída, porque lá atrás ele ia destruir um povo, né? De certa forma ele não era leal com o rei, que nem precisava ser também, ele nem tinha que estar ali, né? Na verdade, ele tinha que estar combatendo aquele povo, e ele não estava. Então, na verdade, ele faz essa escolha, e no momento em que ele não estava na sua cidade, vem o povo que ele destruiu lá atrás, e destrói, e por pouco não mata, né? Se na verdade, os amalequitas tivessem pagado Davi, olho por olho e dente por dente, tinha matado todas as mulheres, porque era o que Davi fazia lá atrás. Davi ia no meio do povo, destruía, matava tudo e levava só o despojo, só os bens materiais. No entanto, aqui Deus ainda foi misericordioso com ele, no capítulo 30, que o povo, os amalequitas chegaram lá na cidade, levaram as mulheres, levaram tudo e queimaram a cidade. Então a gente vê, né, que uma lição boa para nós. As consequências de nossas escolhas erradas, elas até podem demorar, mas elas são inevitáveis. Um dia elas vão chegar, né, e a gente precisa buscar a graça de Deus para não colher frutos ruins por causa das sementes que a gente planta. Só Deus para ter misericórdia. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por este dia maravilhoso e pedimos a tua ajuda, a tua graça para permanecermos firmes na tua presença. Senhor, quero pedir ao Senhor que aplique a tua palavra ao coração do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que as escolhas que nós fazemos, suas consequências podem demorar, mas elas são inevitáveis, elas virão. Por isso, ajuda-nos a fazer escolhas boas, corretas, que vão nos abençoar, vão abençoar nossa família, a nossa igreja, a empresa onde trabalhamos. Tenha misericórdia, Pai, nos ajuda a fazer escolhas corretas. Aquele irmão, aquela irmã que está aqui essa noite, à beira de alguma decisão, eu peço que o Senhor ajude, Senhor, a fazer a escolha correta, que vai gerar frutos, ó Deus, para a bênção, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado. Cuida da tua igreja, apacenta as tuas ovelhas, o teu povo, dá-nos a graça da presença maravilhosa do Senhor conosco em todo o tempo. Obrigado mais uma vez, eu te peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Nós te pedimos todas essas coisas agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoa, tá? E te fortalece em nome de Jesus. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.